Amém? Vamos abrir a palavra de Deus hoje em primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeiro livro de Tessalonicenses, é uma carta. Capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Amém? Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em todas as circunstâncias. A palavra de hoje é gratidão. Nós estamos na semana de gratidão. Hoje as células estão se reunindo e estão agradecendo a Deus. Pergunta é: você já parou para agradecer a Deus? Você já disse para Deus muito obrigado pela vida? Você já disse a Deus muito obrigado pela saúde que você tem? Você já disse a Deus muito obrigado pela salvação que Ele te deu? Você já disse a Deus muito obrigado pelo casamento que você tem? Pela família que você tem? Você já disse a Deus muito obrigado pelo emprego que Ele te deu? Você já disse a Deus muito obrigado pelo carro que você conseguiu comprar em 60 meses e terminou de pagar? Você já disse a Deus muito obrigado pelo apartamento que você adquiriu e que já está no seu nome escriturado? Você já disse a Deus muito obrigado pelos recursos que você tem? Pela empresa que você trabalha? Você já disse a Deus pelos negócios que você está envolvido nele e que só tem dado lucro para você, e você é uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa próspera? Você já parou para agradecer a Deus? Você já agradeceu a Deus pelos seus irmãos? Já agradeceu a Deus pelos seus pais? Hoje você agradeceu a Deus pelo dia que Deus te deu para você viver? Na verdade, nós esquecemos. A verdade é que nós esquecemos. Por isso é que a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, uma igreja que estava passando por um momento diferente, porque as pessoas não queriam mais trabalhar, as pessoas não queriam mais estar engajadas em correr atrás dos seus compromissos para saldar os seus problemas familiares, cuidar da sua família. As pessoas estavam vivendo um tempo também de desânimo espiritual, porque eles estavam agora na expectativa que Jesus ia voltar a qualquer momento, e eles então não precisavam mais se preocupar no trabalho, não precisavam mais se preocupar com as pessoas, não precisavam mais se preocupar em valorizar as pessoas, em honrar as pessoas, em colocar as pessoas para cima. Eles estavam agora querendo ficar assim, esperando Jesus voltar, e tudo bem, obrigado, e não fazer mais nada. E aí o apóstolo Paulo escreve uma carta para eles e diz para eles: olha, vocês precisam considerar algumas coisas, vocês precisam observar algumas coisas. E uma delas ele está dizendo: vocês precisam orar, gente. Vocês precisam trabalhar. Vocês precisam reconhecer as pessoas que estão levantando o ânimo de vocês. Vocês precisam reconhecer aqueles que estão ministrando sobre a vida de vocês. Vocês precisam valorizar o que Deus tem mandado para a vida de vocês. E ele disse: vocês precisam ser gratos. Vocês precisam ter uma atitude de gratidão. Vocês precisam agradecer a Deus por todas as coisas, por todas as circunstâncias, por tudo que vocês estão passando, porque esta é a vontade de Deus. Deus fica muito honrado quando você agradece a Ele por todas as coisas.
Então a palavra de Deus para nós hoje é gratidão. É gratidão. E no dicionário a palavra gratidão significa qualidade de quem é grato. É uma característica, uma qualidade. É um reconhecimento. Gratidão no dicionário significa reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. De alguém que fez algo por você. De alguém que lhe deu um auxílio, que te abençoou em alguma coisa. Qual foi a última vez que você agradeceu alguém pelo que fez por você? Qual foi a última vez que você disse muito obrigado para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe? Qual foi a última vez que você disse muito obrigado, pastor? Muito obrigado, líder. Muito obrigado, liderado. Muito obrigado pelo que você fez. Muito obrigado pelo seu serviço. Você que é voluntário aqui na igreja. Todos os domingos nós temos 300 pessoas que ficam aqui, servem voluntariamente aqui todos os domingos. Você já disse muito obrigado para essas pessoas que servem você? Sabe, gente, a gente precisa compreender que às vezes nós nos esquecemos disso. A gente esquece de dizer muito obrigado. Como eu falei no culto de domingo, todas as vezes que eu sento aqui, que eu chego aqui no culto para cultuar a Deus, eu escolhi aquela cadeira ali para eu sentar e orar. E eu faço a minha oração. E na minha oração eu digo: Deus, muito obrigado por eu estar aqui mais uma vez. Porque há 3 anos atrás, eu pensei que eu não estaria mais aqui. E sempre que eu venho à igreja, eu fico pensando: será que essa é a última vez? Então eu já aproveito e já agradeço a Deus pelo privilégio que eu tenho de estar aqui mais uma vez. Mais uma vez poder servir a Deus. E mais uma vez por poder servir vocês. Isso para mim é uma alegria muito grande. E eu li uma publicação médica lá da Universidade de Harvard que afirma o seguinte: existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. As pessoas mais gratas são as pessoas mais felizes. Eles dizem o seguinte, que a gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas. A gratidão ajuda as pessoas a olhar a vida com uma perspectiva diferente, uma perspectiva altruísta, positiva, uma perspectiva de alegria. A Universidade de Harvard diz que a gratidão ajuda as pessoas a aproveitarem os bons momentos da vida e a lidar com os problemas de uma forma melhor. Então as pessoas gratas sabem lidar melhor com os problemas, sabem administrar melhor as dificuldades. E lá na Universidade de Harvard eles dizem ainda que a gratidão melhora a saúde das pessoas. Então uma pessoa grata, ela pode ter uma saúde física e emocional melhor do que as pessoas que são ingratas. E ele diz ainda, lá na Universidade de Harvard, eles dizem que a gratidão ajuda as pessoas a construir relacionamentos mais fortes. Então as pessoas mais gratas, elas são pessoas que você pode confiar nelas. São pessoas que você vai se relacionar com elas muito tempo da sua vida. Então a gratidão é um negócio fantástico. É muito importante. É por isso que a Bíblia nos incentiva e nos mostra como viver em gratidão. Nós precisamos ser gratos. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
O apóstolo Paulo, aqui nesse texto que eu li para vocês, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, ele disse: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é a palavra, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então Paulo é alguém que pede para a gente ter uma atitude de gratidão, mas ele também agradece as pessoas pelo que elas fizeram por ele. A atitude de gratidão nos protege, às vezes, da inveja. A atitude de gratidão nos protege do ressentimento. A atitude de gratidão nos protege dos sentimentos que às vezes tentam tirar a alegria da gente e que tentam nos levar a se afastar das pessoas. Então, quando a gente é grato, a gente vive melhor. A gente vive melhor. A gratidão nos leva a considerar 3 princípios que eu quero falar com vocês aqui nesta noite. Primeiro princípio: demonstre generosidade com as suas palavras. Quando você é grato, você precisa colocar na sua cabeça, no seu coração, que você precisa ser generoso com as suas palavras. Você precisa ser generoso, demonstrar essa generosidade, mostrar, revelar isso. Diz a Bíblia em Lucas 6,38: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Então, se você demonstrar a generosidade através das suas palavras, você vai receber muito também pelas palavras. Quando alguém nos dá um presente assim, ou algo bondoso, e nós agradecemos de coração, aquela pessoa se sente valorizada. Valeu a pena. Até às vezes um desconhecido se sente muito bem quando nós agradecemos por um gesto bondoso dele, como a gente ajudar. Ele ajudar a gente em alguma coisa, a gente agradecer, ele fica feliz. Então eu queria dizer para você nesta noite, você que veio aqui, comece a demonstrar um pouco de generosidade com as suas palavras. Elogie as pessoas. Seja alguém que elogie alguém, um gesto que alguém fez por você, diga muito obrigado. Valorize as pessoas. Elogie a Deus, sabe? Diga para Deus, muito obrigado pelas coisas que Ele tem feito por você. E Deus continua fazendo. Então a gente precisa lembrar das coisas boas que Deus está fazendo na vida das pessoas e falar: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Precisamos lembrar das coisas que Deus está fazendo e agradecer a Deus e falar: Deus, muito obrigado. Eu tenho que dar graças a Deus em todos os momentos. Foi Greig que diz o seguinte: mostre-me um relacionamento em dificuldades e eu mostrarei a você um relacionamento repleto de palavras tóxicas. Então uma pessoa que não tem gratidão no coração, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamentos, ela sempre vai ter palavras tóxicas, palavras fatalistas, destruidoras, pessimistas, que estragam a vida das pessoas. Por isso, nós precisamos ser generosos com as palavras boas para as pessoas. Nós precisamos mostrar que as pessoas são importantes. Então eu tenho que olhar para as pessoas quando elas estão acertando, eu tenho que parabenizar essas pessoas. Eu tenho que abençoar as pessoas, ver os acertos das pessoas e realçar a identidade dessas pessoas. Eu preciso falar: você é muito, muito abençoado, muito abençoada. Deus está fazendo algo na sua vida, algo de Deus está acontecendo com você. Eu preciso ser assim. Quando você estiver desenvolvendo o hábito de dizer as palavras de fé, de semear as sementes da fé, incentivando as pessoas, você deve fazer isso também com você, porque você também é importante para você. Você também é importante para você. Lembre-se que você é filho amado de Deus.
Lembre-se que você é uma pessoa perdoada. Lembre-se que você é uma pessoa salva. Lembre-se que você é uma pessoa que já experimentou algo de Deus e você está vivendo isso de verdade. Então você também pode afirmar as palavras de Deus para a sua vida e agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida. Na sua vida. Na sua vida. Então a gratidão, ela passa primeiro pelo seu coração. O seu coração precisa ser grato a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida. Então, se você veio aqui hoje para cultuar a Deus, você precisa tirar da sua vida tudo aquilo que está tentando destruir seu coração. Tudo aquilo que está tentando estragar seu coração. Tira da sua vida esses sentimentos ruins, de culpa, de condenação. Tira da sua vida esse sentimento de incapacidade. Tira da sua vida esse sentimento de competição, de que o outro é melhor do que você, ou você é melhor do que o outro. Tira isso da tua vida. Elimina isso da tua vida. Agradeça a Deus pela pessoa que você é, pelo que você carrega e pelo que você pode entregar para as pessoas. Agradeça a Deus por isso. E agradeça as pessoas com as quais você se relaciona com ela. Então agradeça as pessoas. Use as suas palavras de gratidão para você trazer um renovo para dentro das pessoas. Use palavras de gratidão para você trazer renovo para dentro do coração de alguém, porque aquilo que você semear, aquilo que você jogar com muita força para as pessoas, de uma maneira sacudida, transbordante, vai reverberar em você. É o que você vai receber também. Então da maneira como você trata o outro, você vai ser tratado. Quem está entendendo? Quando você abraça alguém, você está sendo abraçado também. Então quando você abençoa, você também está sendo abençoado. As suas palavras precisam ser proferidas para você ajudar alguém a ser melhor. E quando você profere as palavras para o mundo exterior, ou seja, para as pessoas, elas são absorvidas no mundo interior, no seu mundo interior. Quem está entendendo? Então o que você deseja para o outro é o que vai acontecer com você. Eu acho que você está entendendo. Quem está entendendo? Então seja generoso na distribuição de palavras que levante as outras pessoas, porque você será levantado pelas mesmas palavras que você pronunciar. A gratidão é algo fantástico. Você tem que ter esse entendimento. Se você acreditar nas palavras que você pronunciar, essas palavras acontecerão para você também. Jesus falou em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Ele disse: eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se monte, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Quem está entendendo? Então Jesus está falando aqui palavras proféticas. Ele está ensinando para a gente aqui palavras proféticas, para você e para as pessoas. Então Jesus enfatiza o poder do que dizemos. Ele fala que o que nós dizemos tem muita autoridade no mundo espiritual. Então eu preciso acreditar que é possível acontecer o que eu digo, o que eu peço para Deus. Então, talvez você está falando aí do seu monte, das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus problemas. Mas Jesus está falando para você falar com o monte. Para assim, monte, sai daqui. Sai daqui.
suma daqui. Aí Jesus está dizendo que se você falar para o seu monte sair daqui, ele vai sair. Qual é o seu monte? Qual é a montanha, a dificuldade? Qual é o que está impedindo você de avançar? Tem que sair da sua frente, para você continuar firme, para você não parar. Fala com o monte, não fala do monte, fala com o monte. E Jesus falou que o que você pedir, se você crer, você já recebeu. Então o que você fala, pode acreditar, você vai receber. O que você joga para lá, vai vir para cá. Quem está entendendo? É sim, Jesus está dizendo, eu preciso ser generoso com as minhas palavras. Eu tenho que entender que eu vou ter de volta aquilo que eu colocar para fora. O mundo, o que eu lançar no mundo exterior, vai reverberar no mundo interior. E todos nós já sabemos, vivemos uma realidade que nós já entendemos, que o sobrenatural governa o natural. Quem está entendendo? O sobrenatural governa o natural. Quando eu lanço, eu recebo. Acho que você podia aplaudir ao céu por isso. Segundo princípio, tenha atitudes de amor em todo o tempo. Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 e 39, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele disse, este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus está ensinando que a gratidão tem a ver com relacionamento com Deus e tem a ver com relacionamento com o próximo. Se eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças, se eu amo a Deus com todo o meu entendimento, com todas as minhas emoções e com todo o meu físico, se eu amo a Deus, eu tenho que amar as pessoas também. A razão que evidencia o meu amor a Deus é como eu estou tratando o meu próximo. É como eu estou amando o meu próximo. Se o meu relacionamento com Deus está 10, o meu relacionamento com o próximo tem que estar 10. Se eu estou amando a Deus, eu vou expressar, eu vou mostrar, revelar isso quando eu estou me relacionando com o próximo. A maneira como eu trato as pessoas revela se eu estou me relacionando com Deus ou não. Quando eu entendo isso, Jesus está dizendo, eu estou amando a mim. Eu estou amando o outro. Eu estou amando a Deus. Então, só ama quem é grato. Entenda isso. O mundo e a sociedade precisam desse amor, porque não tem relacionamento com Deus. Pessoas têm sofrido muito por falta de amor. As pessoas perderam esse negócio de amor, de paixão pelas coisas de Deus. E aí, se nós esperamos viver com gratidão, com certeza, isso passa por a gente escolher amar as pessoas. O amor das pessoas está esfriando.
O amor das pessoas está ficando morno, fraco. E isso às vezes a gente já vê dentro da nossa casa. Não se chama mais de meu amor. Não se demonstra mais o amor. Não se presenteia mais em nome do amor. O amor está esfriando. E às vezes o reflexo disso cai aqui, na igreja, na comunidade de fé. A igreja de Éfeso passou por isso também. E aí Deus mandou uma carta para ela. E Deus falou assim: sabe, vocês fazem muitas ações sociais. Vocês fazem muita coisa boa, muito trabalho social, tem muito evento. Vocês estão muito legal aí nesse negócio de programações. O trabalho de vocês, é elogiado aí pelas pessoas. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Tem um negócio que não está andando bem em vocês. O amor de vocês esfriou. Vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. De quando vocês olhavam para todas as coisas e viam tudo muito colorido. Quando vocês chegavam na igreja e vocês não viam nenhum defeito, não tinha nenhum problema, não havia nenhuma dificuldade, vocês não enxergavam nada de errado, tudo era muito lindo, era tudo muito colorido, era tudo muito bacana, todo mundo era santo, o pastor era santo, e agora vocês estão vendo as coisas tudo diferente, vocês se esfriaram, então vocês abandonaram o primeiro amor. Aí ele disse: voltem para lá e pratiquem de novo o primeiro amor, lá desde quando vocês foram evangelizados. Então volta e pratique o primeiro amor que vocês abandonaram, esqueceram. Então, se o mundo está afundando por causa da nossa indiferença, nós precisamos responder a esse mundo que está afundando com o nosso amor. Nós precisamos amar a Deus e amar as pessoas. Mas é de verdade, gente. Não pode ser de falsidade. Tem que ser de verdade. Então uma pessoa grata, ela ama. Ela ama. Ela ama. Paulo disse aos Colossenses no capítulo 3, versículo 14, ele disse: acima de tudo, revistam-se do amor. Vocês precisam revestir do amor, quer dizer, vestir de novo, colocar o amor de novo dentro de em vocês. Vocês precisam disso. Nós sabemos que relacionar-se com as pessoas não é uma tarefa tão fácil. Ainda mais nesse tempo em que nós vivemos na era digital. Os relacionamentos hoje são virtuais. As pessoas, elas estão muito distantes umas das outras. Parece que hoje você ter amigos é você ter um milhão de seguidores. Hoje você está vivendo isso toda hora, todo dia. E parece que as pessoas que são mais bem-sucedidas são as pessoas que têm mais seguidores no Instagram, no TikTok, não sei mais o que, Facebook. Tem isso ainda? Tem, né? Daqui a pouco nem vai ter mais essas coisas. Então parece que as pessoas que se relacionam, elas têm relacionamentos virtuais. E isso está fazendo com que as pessoas fiquem mais frias, mais indiferentes, mais apáticas e mais distantes, na verdade, umas das outras. Para a gente poder exercer gratidão, nós precisamos amar as pessoas em qualquer circunstância. Sabe, para a gente amar, para a gente desenvolver a gratidão no nosso coração,
a gente precisa amar as pessoas, e às vezes para amar alguém a gente precisa perdoar algumas falhas que elas cometeram contra a gente. Para a gente amar as pessoas, às vezes a gente precisa perdoar essas pessoas das coisas que elas fizeram com a gente e que colocaram a gente no chão, na lona. E amar gente difícil é muito complicado. Nós precisamos amar as pessoas. Quando nós amamos as pessoas de verdade, nós honramos essas pessoas. E nós somos gratos a Deus, porque se a gente consegue, é porque tem um relacionamento com Deus. É porque a gente está se relacionando bem com Ele. A mágoa, a raiva e a intolerância, às vezes quer impedir as pessoas de amarem. A raiva, a mágoa e a intolerância, às vezes são maiores do que o amor que essa pessoa nutre por Deus e pelas pessoas. E isso faz o distanciamento entre nós. Eu acho que hoje nós precisamos sair daqui entendendo que nós precisamos amar sem parar. Nós precisamos sair daqui hoje entendendo que nós devemos aceitar as pessoas e perdoar as pessoas e sermos gratos a Deus porque a gente ainda pode fazer isso. Porque a gente ainda pode ter esse relacionamento com as pessoas. E por último, a banda pode subir aqui. O terceiro princípio que eu falo para você hoje é: testemunhe em todas as oportunidades. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 34, Jesus falou: a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. O que está cheio o seu coração? As palavras que você fala, elas saem do seu coração. Jesus falou: a boca fala do que o coração está cheio. Então, verifique que tipo de palavras você está falando, ou o tipo de palavras que você está recebendo. Vai revelar o coração de quem está falando e vai revelar o coração de quem está recebendo. E aí a Bíblia diz em Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar, sabe do quê? Do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. Então, sobre o que você tem falado, revela quem você tem celebrado, quem está se relacionando com você e com quem você está se relacionando. Tudo que entra é o que você vai soltar, é o que vai sair. Tudo que você absorve do mundo exterior para o seu interior é o que vai para alguém. Então, meu conselho para você: se encha mais de Deus. Se encha mais do Espírito Santo. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Fale do que Deus está fazendo. Não fique apontando o que o diabo está fazendo. Você não tem nada a ver com o diabo. Você não tem nada a ver com adultério. Você não tem nada a ver com prostituição. Você não tem nada a ver com roubo. Você não tem nada a ver com corrupção. Você não tem nada a ver com um governo corrupto. Você não tem nada a ver com essas coisas erradas. Você não fala o que o diabo está fazendo. Você fala o que Deus está fazendo, porque o seu coração está cheio de Deus. Testemunhe em todas as oportunidades o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo me interessa. O que Deus está fazendo te interessa. O que Deus está fazendo interessa às outras pessoas. A minha boca vai falar daquilo que o meu coração está cheio. Então,
Se você é uma testemunha de Deus, você é uma pessoa grata pelo que Ele fez por você. O grato volta para contar para aquele que o abençoou e dizer: olha, eu estou aqui porque o Senhor me abençoou e eu fui muito abençoado mesmo. Obrigado. O grato, ele conta para as outras pessoas como ele foi honrado, como ele foi abençoado, o que Deus fez na vida dele. O grato, ele está sempre presente para dizer: eu quero exaltar a Deus com meu testemunho, porque Deus foi muito bom comigo. O grato, ele sabe que o testemunho dele vai abrir as portas para outras pessoas, para a gente amar mais pessoas. O grato, ele vai abrir o coração dele para as pessoas e dizer: Deus foi muito bom comigo, então eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar. Ele sabe que o testemunho dele é a expressão da gratidão que está no coração dele. E foi Bill Johnson que disse: o testemunho é o Espírito de Jesus manifestado em alguém. Então, se você recebeu algo de Deus, você tem algo de Deus para falar para alguém. Sabe, gente, 1 Tessalonicenses 5,18 disse: você tem que dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Porque dar graças a Deus é a vontade dEle para a nossa vida. Você está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Então veja o que deu certo na sua vida e agradeça a Deus. Veja o que está dando certo para você todo dia e agradeça a Deus. Veja o que não deu certo e pense um pouquinho: e não deu certo isso, mas será que não foi um livramento? Não deu certo isso, será que não foi por causa dos meus erros? Por causa das minhas falhas? Será que não foi por causa das minhas limitações? Será que não foi porque eu não acreditei? Eu não joguei as palavras certas, eu não falei o que eu deveria ter falado? Será que não foi por minha causa? Deus, muito obrigado, porque não deu certo. Muito obrigado porque não deu certo, Deus. Sabe, gente, Deus nunca erra, mas Deus transforma qualquer circunstância ruim só para que tudo fique bem para nós. Deus transforma qualquer situação que aparentemente não é boa, está complicada. Ele transforma isso só para que fique tudo bem para nós. Todas as coisas cooperam, contribuem para aqueles que amam a Deus e amam as pessoas. Todas as coisas, as boas e as não tão boas assim. Sabe, gente, quando nós colocamos nas mãos de Deus, tudo, a gente pode sonhar os novos sonhos com Deus. Todos nós temos planos. A gente faz plano de ter uma carreira profissional, de ter uma empresa que dê lucro, de avançarmos os nossos negócios. Fazemos planos para a gente avançar com a nossa família, ver a nossa família progredindo, os filhos estudando em boas escolas, em boas universidades, tendo uma profissão maravilhosa. Queremos avançar como igreja, como ministério. A gente quer ver tudo crescer, tudo aí para frente. A gente faz planos para o futuro. A gente sonha. Mas se os nossos planos
não estiverem alinhados aos planos de Deus, podemos nos frustrar. Será que a culpa vai ser de Deus? Claro que não. Claro que não. Deus nunca erra. Ele pode pegar alguns planos que a gente tem e chegar para nós e dizer assim para nós: vocês fizeram planos, mas é o meu propósito que vai permanecer. O propósito de Deus permanece. Os planos de Deus permanecem. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe o que a Bíblia diz? Que eu posso sonhar os sonhos de Deus. Eu posso sonhar os planos de Deus para a minha vida. Porque está escrito em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagra para Ele. E aí, os seus planos serão bem-sucedidos. Nós devemos consagrar nossos planos a Deus. E essa é uma noite que Deus nos trouxe aqui para a gente poder fazer uma revisão de vida. Para a gente dar uma olhadinha para nós mesmos e quem sabe a gente tenha que pedir perdão para Deus, quem sabe a gente tem que pedir perdão para alguém, quem sabe a gente precisa dar uma nova chance para alguém, ou quem sabe a gente precisa pedir para que Deus nos dê uma nova chance para a gente recomeçar, a gente avançar, porque quem ama a Deus tem que ser grato constantemente a Ele. Porque nós, irmãos, nós recebemos de Deus muito mais do que nós merecíamos receber. E a gente às vezes não fala para Ele sequer: muito obrigado, Deus. Então, se nós podemos ser livres hoje, se a gente pode ir e vir, se a gente tem uma igreja para cultuar, se a gente tem um ministério para servir, se a gente tem tudo que a gente tem hoje de Deus, é porque Ele deu mais do que nós merecíamos. E assim, Deus sempre faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz mais. E aí quando a gente entende que nós fomos salvos pela graça de Deus, quando nós entendemos que nós fomos salvos por Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz, isso é um presente de Deus. Você recebeu esse presente, você disse para Ele: muito obrigado. Então, o grato, ele abre mão da sua própria vida para reconhecer que Jesus tem uma vida melhor para ele. A pessoa que é grata a Deus, ele renuncia à sua própria vida para ele viver a vida daquele que deu a vida para ele. O grato, ele reconhece que Jesus Cristo entregou a vida dele para ele. E aí a sua atitude é de gratidão. E ele abre o coração e fala: Deus, muito obrigado, porque o Senhor entregou a sua vida e eu recebi essa vida. Então agora eu estou vivendo a sua vida na minha vida. Então ele é grato. Ele fala: muito obrigado, porque a salvação veio para mim, o perdão chegou para mim, o amor chegou para mim, foi derramado dentro do meu coração. E agora eu reconheço que tudo que está aqui dentro veio do Senhor, veio do céu para mim. Então, o Senhor fez tudo por mim e eu acessei tudo que o Senhor fez. E agora eu quero te agradecer. Eu reconheço que agora eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que agora vive em mim.
Eu vivo agora nesse corpo aqui pela fé nesse Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então o grato, ele consegue reconhecer o amor de Deus que está dentro dele. O grato consegue reconhecer o sacrifício que Jesus fez só para entregar a vida dele para ele. O grato, ele tem sempre boas palavras, porque tudo que aconteceu na vida dele, da parte de Deus, foram coisas boas. Então ele ama, ele sonha, ele projeta, ele planeja, ele sabe que a vida de Deus está dentro da vida dele, então ele pode sonhar os sonhos de Deus para ele, porque ele é grato por todas as coisas. Amém, gente? Posso parar por aqui? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar uma canção de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Tudo que Ele fez por nós, a gente tem que só agradecer. Só agradecer. E depois eu quero fazer uma oração. Eu queria orar por alguém aqui hoje. Eu não sei, mas o Espírito Santo me diz para eu orar por alguém. Então nós vamos cantar e depois eu quero fazer uma oração e nós vamos liberar vocês. Que bom que você veio aqui hoje. Quantos recebem essa palavra de Deus? Glória a Deus. Vamos adorar.